As portas não se abriram. O que que eu fiz? Eu criei a minha empresa. Eu criei o meu negócio. Não foi fácil. Todo começo é muito difícil, né? Hoje são mais de 20 anos de negócio, de empresa. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem em comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem em Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito especial que provavelmente você já deve ter visto por aí, ou você já deve ter lido alguma coisa escrito por ele, afinal de contas é um cara polivalente, ele faz bastante coisa. E eu tô aqui com ele, eu quero saber como é que eu pronuncio o sobrenome dele. Carlos Bust, como é que fala? É Bist. Bist. É a origem alemã, o trema no U se torna I. Bist. Carlos, para a galera começar a entender quem é você, eu queria que você apresentasse rapidamente e dissesse, se você conseguir, o que você faz. Bom, o Carlos esse mês completa mais um aniversário e eu sempre falo que eu tô na fase de dizer que eu tenho a idade que eu quero, né? Então, eu vou completar 45, dia 23 de fevereiro, mas na verdade eu falo que eu tenho 35, porque eu faço 3 coisas na vida, né? Uma, a gente não se incomoda praticamente, não há incômodo nessa área de comunicação e eventos que eu trabalho. É pouca coisa. Bem pouca coisa. Eu como salada e eu gosto de fazer alguma coisa que todo mundo gosta de fazer, que aí fica na sua imaginação. Horário. Mas o Carlos é um profissional de comunicação, eu me intitulo um comunicólogo, porque a gente sempre está aprendendo diariamente. Apresento o programa Gente Atitudes em 2022, há 22 anos no ar. Tem uma coluna no jornal, atualmente no Jornal da Cidade, que é do Grupo Irineu de Comunicação, a qual a TV da Cidade, que passa o Gente Atitudes, faz parte do grupo, mas eu escrevo para meio impresso jornal há 24 anos. Comecei com o Cuca Legal quando comecei a fazer estágio pela faculdade. E também estou em revista e realizo um trabalho de marketing de relacionamento com ênfase em ações de relações públicas, que aí envolve tudo que tu possa imaginar. Por exemplo, a geração de novos negócios, conexões. Muitas vezes tu precisa falar com Deus, mas como é que eu falo com Deus na cidade de Joinville? Então eu faço essa ponte, passo pelos apóstolos, por Jesus Você Cristo. é o cara que faz o meio do caminho. Isso aí. Entendi. Aí assessoria de imprensa, organização de eventos, conexões, marketing de relacionamento. Já dei aula de etiqueta para algumas pessoas que precisam entrar num novo segmento de uma classe social e não sabem como se comportar muitas vezes. Precisam saber até a posição do talher, por exemplo. Eu provavelmente seria esse. E além disso tudo, o que mais que eu faço? Escrevo para um município, que é recente, desde o dia 16, que é um dos maiores portais, vai se tornar nesse mês o maior portal de acesso em Joinville, já é um sucesso em Brusque e É bem Blumenau. diferenciado mesmo. É bem diferenciado. Bom, Se não tiver bom isso aí, né? aí agora em abril eu assumo a presidência da Associação dos Colunistas e Jornalistas Sociais e Mídias Eletrônicas de Santa Catarina. Cara, Atualmente, como é o nome dessa sigla? a CEJOMESC. Nossa Senhora. Atualmente eu sou o vice e há 2 anos eu tenho um expediente às sextas-feiras em Balneário Camboriú, onde fica a nossa sede. É um bom lugar para ter uma sede. É ótimo. Parabéns. Principalmente porque finais de semana o agito é grande. Amo Joinville de paixão, sou joinvilense, né? Já tive vários convites para sair candidato à política, analiso com carinho a cada 4 anos, mas sempre digo não. Sou filho, meus pais estão na ativa da aposentadoria, que eu acho assim, o máximo você ligar para eles numa quarta-feira, eles estão na areia da praia, sabe, de manhã. Tenho uma família grande em termos de ter pessoas legais, mas assim, nós somos uma família pequena.
termos de Poucos pessoa. e bons. Isso. Alguns bons amigos que a gente conta nas mãos, muitos colegas, inúmeros conhecidos e essa é a nossa vida. Legal, legal. Baita apresentação desse cara, né? Já pra vocês verem como é que é o negócio. O LinkedIn dele dá 16 páginas de coisa que ele faz, cara. É um processo aí pra você conseguir entender. Difícil resumir. Pra colocar na bio tem que colocar comunicólogo mesmo, porque não tem. Mais que isso aí, não cabe, os caracteres não servem ali, né? Eu queria saber de onde você é. Você é joinvilense mesmo? Você é cria dessa cidade? Sim, nascido aqui. Se criou pela região do centro, porque a gente tava conversando nos bastidores Isso, aí. na verdade, meus pais se conheceram na escola e começaram a namorar. Então, depois de um tempo de casado, eu tive a oportunidade de nascer. Mas, na verdade, eu falo que eu sou uma bênção, porque minha mãe, quando... Você é o primogênito ou não? Eu sou filho único, porque minha mãe, na verdade, não podia ter filhos. Então é um milagre, na verdade. Na verdade, é uma bênção de Deus, né? O que aconteceu? Ela andava de bicicleta, morava na época na rua Alto Bemo, e ela caiu e se machucou. E um belo dia ela foi parar no hospital. Eu falo belo porque tu vai entender daqui a pouco, né? E um dos ovários estava sendo, digamos, esmagado por uma tripa. E ali ela teve um prejuízo, né, em termos do órgão. Depois de um tempo ela conheceu meu pai e aí elas começaram a namorar, casaram, ela tomava um anticoncepcional. Esse anticoncepcional fortaleceu esse ovário que estava prejudicado. Depois de um tempo de casado, eles tiveram lá o seu affair, digamos assim, fizeram o que tinham que fazer e descobriram depois de um tempo que ela estava grávida, mas tomando anticoncepcional. Por quê? Porque em 1977 veio um lote de farinha, placebo. E aí, Meu 9 Deus. meses depois eu nasci. Meu pai sempre queria mais filhos, né? Mais um, pelo menos. E minha Cara, mãe você veio na brecha da brecha do... era pra ser. Era aquele 1% de chance é você, cara. Verdade. Pô, cara, que loucura isso. Meu pai queria mais um, aí minha mãe só queria um sempre. E aí eles chegaram num acordo e também o médico falou, olha, que né, não era recomendado que ela tivesse mais filhos pela saúde dela ou da criança, né, que viria. Mas que legal, cara, meu. E também que deu muito certo uma vez aí, as coisas deram muito certo também, né? A gente não sabe pra segunda vez se dá tão... Porque, pô, cara, a probabilidade de você existir era muito pequena mesmo, cara. Era muito pequena. Bem, eu acho que qualquer vida é um milagre, né? Mas, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. E o que você gostava de fazer na tua juventude, ali na tua época de escola, época de colégio? Qual que eram os teus hobbies, teus prazeres? O que você se identificava? Eu venho de uma geração que a gente subia no pé de árvore, né, para colher, para comer uma goiaba lá no alto, né? Ou ficar embaixo. Sem lavar com anticorpos era top. Quando tu não caía, olhava pro alto e dizia assim, meu nome é Carlos, 1, 2, 3, tá tudo bem. Testar pra ver se tá... Mas eu me lembro bem da minha infância, em que o meu avô materno colocava a gente numa Kombi, os 4 netos, levava pro sítio e a gente ficava sem energia elétrica, comendo através de um forno a lenha, em que a lenha ele mesmo cortava, indo pescar. Coisa bem boa. Tipo assim, chupando cana que ele cortava na hora da plantação. Então, as férias de julho, elas eram muito esperadas por esse avô e avó materno, Opa Hari, Alma Ussi. Aonde, desculpa? Isso, a gente ia ali para a região do Piraí, Quiriri, certo. Aqui, tudo em Joinville. Área rural de Joinville. Só que não tinha energia elétrica, então era lampião. E pra gente tomar banho, minha avó aquecia uma panela de água, chaleira de água quente, ficava num balde que tinha um chuveiro e tu tinha aquele período para tomar banho. A gente tomava banho no rio, no lago, porque a gente caía, né? Então, todo ano, o mais legal era poder ir numa das lojas mais conhecidas de Joinville e comprar bota, galocha. Porque cada ano a gente crescia, então tinha que ter uma bota diferente. Que aquilo era o máximo para aquela época. Como no verão, ir pra praia com meus avós paternos, que a gente já ia em dezembro e ficava até março, né? Na praia. Uns avós te levavam pro campo, outros pro litoral. Isso. Pô, que infância da hora, cara. É, muito legal. Tinha muito primo? Eu tenho 3 por parte de mãe e 3 por parte de pai. Legal, legal. E na escola lá, cara, o que você curtia? Se era do esporte, era das artes, era da comunicação, era um CDF? Eu era mais o quietinho, fazia a educação física, me relacionava bem com todo mundo, mas eu curtia muito mais, assim, digamos, ficar um pouco mais na biblioteca, estudando, trocando ideias, era um pouco mais intelectual. Assim. Você era o amigo dos professores?
Todos. Conheço bem esse tipo. Eu ficava no intervalo na sala da professora Ione, que era uma coordenadora, né? E Ivone, Ione. Eu era amigo dos professores, que eu ficava assim auxiliando eles, né? Uhum. E no meu intervalo eu também estava ali nessa coordenação. Tive a oportunidade de estudar no Colégio Bom Jesus, aqui no centro, né? Um ótimo colégio. Um ótimo colégio, e eu focava muito mais assim no estudo, porque minha mãe é professora, então a gente já vem com a base de casa, né? Uhum. Então sempre foi de estudar muito. De reverência ao mestre, né? Ao mestre, Você chamava de ao mestre, né? professor. Que, olha, é uma dádiva você ser professor. Cada vez mais, né? É. Cada vez mais. É merecido a aposentadoria deles Você antes. tá doido. Não, e o salário não é compatível com o trabalho desse povo, né, cara? Não. Eles tinham que ser o padrão, né? É a partir deles que nós tínhamos que pensar no salário das outras profissões, né, cara? Do professor. Porque sem eles, cara, não tem profissional nenhum, né? Não tem conhecimento. Não tem. Você como amigo dos professores, os professores, eu não sei como é que era na época que você estava na escola, mas na minha época de escola, ser muito amigo dos professores dava muito trabalho, porque você virava um funcionário deles, virava um assessor do professor, né? Tive que ir na secretaria buscar coisas, esqueci apagador numa outra sala, tinha que ir lá buscar. Como é que era o nome do negócio de... Porque eu sou da época que não tinha copiadora, o negócio era no um negócio que cheirava álcool. Deve ser até proibido hoje em dia, porque aquilo lá pra viciar uma criança é bem fácil. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Xerofompe, eu não sei o nome daquilo, você tá ligado, né? Mimeógrafo. Mimeógrafo, isso aí. Mimeógrafo. Que aí era um carbono azul. Isso, pra ficar fazendo álcool. cópia. E aí você ficava na manivela aqui, um trabalho escravo, mas não porque você era o pior da sala, era porque você era amigo do professor. Olha que desvantagem que era na época. Você ficava nessa função também? Eu sempre era escolhido, assim, para ler um poema. Eu sempre ganhava ponto a mais, né? Então eu lembro de poemas que eu declamava até hoje, porque ninguém queria ir lá na frente, né, na aula de português, que tinha o tema de poesia e poema, ou para hastear a bandeira. Normalmente, na minha época, uma vez por semana, a gente tinha o ato de cantar o hino nacional, o hino do estado, o hino da cidade e ficar hasteando a bandeira, né? Uhum. E tu tinha que fazer aquilo de tal forma que acabasse junto com o hino. Você tem que fazer na calmaria, né? Eu acho que hoje eu sou um pouco mais calmo, apesar que tá tudo assim tão agitado, porque eu tive esse conhecimento desde pequeno, sabe? Uhum. Porque não é fácil. A tua vida é agitada. Até quero falar sobre a tua vida, a tua rotina e tudo mais. A gente conversou um pouquinho nos bastidores aqui sobre o homem começa cedo, gente. Começa cedo, para não dizer para alguns ele começa tarde, porque tecnicamente ele começou ontem a trabalhar. Mas antes eu queria saber como é que foi essa tua transição da escola para descobrir ou a tentar achar um caminho, porque eu acho que ali quando você está no ensino médio, você começa a flertar com o que você vai ser no futuro, porque tem a tua expectativa, teus sonhos, que às vezes é uma coisa meio distante, assim, meio longe, às vezes até fora da realidade, e tem a expectativa dos teus familiares, tem as referências próximas de profissão e tudo mais. O que você vislumbrava ali no ensino médio, enfim, quando você estava pensando em o que você, quando crescer, o que você queria ser? Eu queria ser médico. Sim. Então, minha mãe, por ser professora, ela disse, então você vai ter uma boa caligrafia como médico. Porque hoje é muito difícil, sempre foi, né? Ler a letra de um médico. Esse é o primeiro que nós vamos entender. Então eu fiz muita caligrafia, né? Com aqueles cadernos. Cara, você tem aquelas retas, né? Que você tem que escrever. Fiz muito. Depois eu descobri que eu não ia ser um bom médico, sabe? Aí eu fui fazer aqueles treinamento, capacitações que indicam um pouco do teu perfil, né? Ah, legal. Isso é legal, cara. É muito legal. E eu tinha gostado de engenharia florestal, porque eu sempre fui de ter assim um pedaço de um terreno da casa de uma avó que eu plantava, numa vizinha do prédio que nós morávamos. Ele sempre me dava um pedacinho de chão, sabe? Uhum. E eu plantava, desde um alface até uma flor. Eu sempre fui muito da agricultura. Aí eu fui estudar que no Brasil um engenheiro florestal ele seria igual o Zé Colmeia, ele cuidaria de uma floresta. É o guardinha. O guardinha da ambiental. floresta. Aí, não, isso não é para mim. Igual Zé Comé, é ótimo. Aí deu que eu teria poderia curtir um pouco mais de informática, processamento de dados, hoje a TI, né? Uhum. Aí eu estudei na Escola Técnica Tupi, fiz o curso, porque naquela época a gente fazia um curso, a gente era feto, né? Assim que a gente era chamado, para entrar para um curso preparatório para poder fazer a prova, para ser aprovado para entrar na Escola Técnica Tupi. E eu fui cursar processamento de dados. Mas isso enquanto estava estudando ensino médio ou fundamental, o que era? Isso mesmo, estava estudando ensino...
Na minha época, ensino médio, né? Médio e técnico, então, meio que É, assim. média e tu vai pro técnico, né? Cara, O meu que segundo grau foi técnico, que eu recomendo e eu indico para todos os pais que puderem colocar os seus filhos num curso técnico no segundo grau, em paralelo ou conjunto, que façam, porque dá uma orientação muito boa para essa juventude ali Uhum. dos seus 15, 16, 17 anos, uma profissão, pelo menos é uma primeira profissão. Uhum. E eu vi que eu não servia para ser garoto de programa, porque a gente fica atrás de um computador Fazendo, programando. escrevendo Né? códigos. Falei assim, eu vou ser um outro garoto de programa. Aí eu fiz um estudo entre Tem três jornalistas. possibilidades aí. Eu ainda não cheguei na terceira. Aí eu peguei e verifiquei que tinha publicidade, jornalismo e relações públicas, né? Dentro do leque de comunicação seriam as 3 principais vertentes. E surgiu a oportunidade na Univale, em Itajaí, do curso de RP, Relações Públicas, é Comunicação Social com habilitação em RP, Relações Públicas. À noite existia o jornalismo, mas só tinha de manhã. E eu fazia estágio, já trabalhava, logo depois do estágio, no tarde e noite. Então eu tinha o período da manhã disponível. Mas o curso não era em Joinville, era lá em Itajaí, Uhum. com uma BR não duplicada. E aí eu fiz o vestibular, passei, comecei a cursar e foram 4 anos e meio estudando comunicação social. Viajando, cara. Todos os dias. Você nunca pensou em se mudar pra Itajaí, cara? Tipo, Assim, arrumar um emprego lá? Não, como eu trabalhava e estava muito bem empregado no Centro de Tecnologia e Informática de Joinville, o CETIG, que era da Escola Técnica Tupi, da Unisociesc, da Sociesc, né? Agora Unisociesc. Eu falei, deixa eu ficar aqui porque, olha, eu já estou bem. Uhum. E eu via que os meus amigos de faculdade, nós entramos em 44 e nos formamos 19. Aqueles que moravam na cidade onde estudavam, eles eram um pouco da pá virada, porque eles não estudavam, eles estavam sim. mais no botequim. Tinha mais tempo pra curtir. Tinha mais tempo para curtir. Uhum. E eu não tinha esse tempo. Então eu falei, não, deixa eu ficar como tá. E foram 4 anos e meio acordando às 5 da manhã, saindo de casa às 6, pegando um ônibus, né? Às 6h30, 1h30 até lá, 1h45, que hoje você faz tranquilamente em 1 hora, um pouco menos, até Itajaí, né? Uhum. Era 1h30, 1h40, estudava toda manhã, voltava, mais 1h30, 1h45, almoçava e começava a trabalhar às 2 até às 10h30 da noite. E trabalhava sábados para compensar o horário. Meu, cara, uma correria Uma violenta. correria. Muito grande, você tá louco. Eu canso de imaginar, cara, pegar essa BR todo dia. Porque a gente pega aí final de semana, no verão aí uns 2 final de semana por mês. E a gente já fica exausto, assim, né? Se tu pegar um pouquinho de trânsito mesmo ali, depois de Penha ali, tu já... Você fala, mano, o que que eu vim fazer aqui? Imagina um cara pegar todo dia isso aí, gente, sem duplicação. Você tá louco, é louco. Não, o pior é que ele não tá indo pra um momento bom. Ele tava indo lá pra estudar ainda. E você dormia no ônibus na viagem? Era bem tranquilo, assim. Como eu tive o segundo semestre, eu fui convidado para ser o coordenador do ônibus. Né? O cara tem um dia de paz, né? Então eram 44 acadêmicos, todos estudavam a maioria direito, alguns administração, mas a grande maioria era direito. E sabe que estudante de direito é quase um advogado formado, né? Ele é, Então, praticamente. Não é tão fácil um comunicador coordenar tudo isso. E eu era uma pessoa mais boa, então no segundo ano de ônibus, que era o meu terceiro semestre de faculdade, eu convidei uma grande amiga, Margarida Campos, ela é advogada. Falei, Margarida, ó, eu vou ser o gênio bom, tu vai ser o gênio ruim. O tira bom, o tira mal. Eu elogio, tu bate. A bucha fica pra ti, porque tu resolve bem como advogado, e eu fico aqui apaziguando. E foram mais 3 anos de coordenação do ônibus, e foi uma boa oportunidade, porque a liderança comecei a formar ali, sabe? Uhum. Até uma vez eu coloquei no meu próprio currículo que eu era coordenador do ônibus Joinville, Itajaí, Itajaí, Joinville, pela Príncipe Transporte e Turismo. Eu sabe que teve uma pessoa que me chamou para uma entrevista por causa disso, porque ele viu que ali eu comecei a ter um espírito de liderança tão novo. E cara, se parar pra pensar, não é uma coisa tão simples assim, porque você tá lidando com coisa que a maioria dos líderes nas empresas não lidam, que é com jovem. No teu caso, você estava lidando com um jovem que estava estudando direito, então é uma galera de uma classe social assim mais favorecida, ou nem sempre isso quer dizer que é uma pessoa fácil de lidar. E quem estuda de manhã normalmente não trabalha. Porque, né? É mais favorecido ainda. Que a gente chama de filhinho de papai, playboy ou patricinha. Então, e você estava lidando com isso, com tudo isso diariamente, com uma rotina que poderia acontecer muita coisa. Poderia ter problema no ônibus, poderia ter problema na estrada, né? E os caras não vão discutir com o motorista, vão discutir com o coordenador, provavelmente. Então tem provavelmente líder de empresa naquela época que não estava com a preparo que você estava para lidar com o BO, né? Tão jovem. Mas sabe assim, eu tive a oportunidade quando, com 13 anos,
a escola de inglês que eu estudava resolveu fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Meus pais falaram, ó, a gente dá parte disso, mas você vai precisar trabalhar, fazer algo para conseguir um dinheiro para também estar indo para os Estados Unidos. Então eles me pagaram intercâmbio, hospedagem e alimentação. Mas o dinheiro que eu tinha que diariamente ter, né, que eu estipulei $100, na época isso era em 91, Tava quanto pra quanto? 1 para 1. Nossa, coisa Era uma bem época boa. 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 R$ 1 valia $1. Então, o que eu fiz? A minha mãe, trabalhando na Escola Técnica Tupi, professora de Química, professora Clarice, que muitos conhecem, ela tinha um bom contato e tinha uma zeladora que puxava muamba do Paraguai. Muamba. Creme tartaruga, meia, guarda-chuva, sombrinha. Eu pegava a mercadoria dela, vendia para as pessoas conhecidas, em 3 meses eu fiz R$ 1.000. Eu fui lá e troquei por $1.000, fiquei 10 dias nos Estados Unidos com $100 por dia. Voltei com $5. Que loucura. Mas, e você conseguiu desenvolver essa tua experiência nos Estados Unidos? Você desenvolveu bem inglês e... Tudo, é que eu fui por causa da escola, né, a Lincoln School, para a gente passar 3 dias em Nova York, 3 dias em Miami, 3 dias em Orlando, mais um dia para ir e voltar. Uhum. Eu vi as torres gêmeas de pé. Cara, que loucura. Mas veja, né, uma época que hoje a gente fala o dólar em 5,20, Uhum. né, tá um pouco a Tinha que menos. vender muita muamba hoje em dia. Hoje teria que vender 5 vezes mais. Mas você conseguiu desenrolar bem? Como é que é teu inglês? Foi bem. Sou. Não, eu falo bem inglês. Eu até os 3 anos eu só falava o alemão, eu não falava a língua portuguesa. Eu Porque precisei... é uma família tradicional, né? A nossa família sempre falou alemão em casa, a língua alemã, né? Uhum. E aí eu precisei aprender o português. Depois eu tive que ir à fonoaudióloga para... Trocava o M pelo N, o P pelo B, porque o alemão é um pouco mais difícil para você falar e escrever, né? Uhum. Mas eu me viro muito bem com inglês, alemão e Eu vou fazer uma pergunta para ti, porque eu nunca conversei com alguém que fala essas duas línguas. Eu acho que tem coisas que são muito parecidas, cara. São. Assim, são mesmo, assim, tipo, tem umas coisas que no teu cérebro vai assimilar. Você vai falar assim, isso parece com uma palavra em alemão, que quer dizer a mesma coisa. Tipo, house pra mim é tipo essas coisas assim. Uhum. Que eu falo assim, cara, tem algumas coisas. E Mas quando eu são escuto as entonações, né? o alemão é muito chateado, geralmente. E o americano parece que tá bêbado, que é meio elitizada, eles falam, né, Uma coisa... boa comparação. Mas tem vezes que eu confundo, sabe? Então, se eu tô falando alguma coisa, eu confundo, aí a pessoa olha, tu quis falar isso? Eu falei, sim, por causa, né, que o alemão ainda... Hoje eu não pratico mais tanto, já tô até esquecendo algumas coisas, mas se eu voltar, eu vou lembrar. Uhum. Mas é isso aí, mas o que eu mais amo é a nossa língua portuguesa. Mas alguém já me falou, cara, aqui no podcast, que aqui em Joinville, por muito tempo, saber falar um pouco de alemão te abria muitas portas, né? Quando eu comecei profissionalmente, principalmente no Gente Atitudes, que esse ano completa 22 anos, eu ia nas primeiras reuniões em 2001, 2002, e os empresários são um macaco velho, né? Então eles olhavam para mim, no ato ali de apresentar a ideia, a proposta, Sprech du Deutsch? Aí eu falava, Sprech Deutsch. Pronto, já era 50% do negócio fechado. Até eu me arrepio, ó. Porque era assim, entendeu? Eu ia dizer, claro. Não sei. Por eu falar Sprech Deutsch, já era 50% do negócio fechado. E o que quer dizer isso? Eu falo alemão. Ele perguntava, você fala o alemão? Eu falo alemão. Pronto. Era 50% do negócio fechado. Hoje não é mais assim, mas naquela época era. Alguém já me falou, Início cara. dos anos 2000. Alguém já me falou que era muito, tipo, abria muitas portas, você saber Sim. se comunicar minimamente, assim, falar o nome do dono da empresa de repente do jeito certo, sobrenome do cara do jeito certo. É isso aí. Os caras já falavam, pô, então temos um pupilo aqui. É isso aí. Né? Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tive numa reunião recente, faz talvez 2 semanas, essa semana, e a empresa me apresentou o nome do meu programa na TV errado e o meu nome errado. Já começou errado. Isso é um mínimo. Porque o BIST tem a trema e o programa se chama Gente e Atitudes com S no final. Não é gente e atitude, porque as pessoas têm atitudes. A gente tem atitudes no plural. Bah, ó. Aí não Tem colocou toda o uma S, colocou gramática. meu nome errado, já não começou tão bem, né? Podia começar melhor. Você voltando para a faculdade ali, quando você foi fazer a faculdade, você se identificou, você encontrou ferramentas ali que falou, cara, eu acho que eu nasci para isso, eu nasci para trabalhar com isso. Como é que foi para vocês? Não, é assim, eu tive essa oportunidade de passar
Eu sempre falo, né? Em segundo lugar para a primeira turma. A moça que passou em primeiro lugar não cursou, e eu acabei cursando. Então, eu fui o primeiro aluno da primeira turma. E quando eu fiz a minha monografia, porque eu me dediquei muito, eu fiz um histórico das relações públicas no Estado com os profissionais que vieram de outros estados para exercer a profissão de relações públicas no estado de Santa Catarina. Então, eu acabei me dando muito bem, me identifiquei. Mas eu vou te dar um exemplo. A Univale não tinha alguns livros na biblioteca. Eu ia na livraria Midas, em Joinville, adquiria os livros, levava e vendia para os meus amigos de aula, porque não tinha na biblioteca para a gente pegar. Aí parcelava, negociava com a livraria, fiz camisa, adesivo, coordenava várias ações. Não, tu era um marqueteiro mesmo, bicho. Desde criança. Mas isso tudo eu acho que a gente tem que desenvolver os nossos hábitos, as nossas atitudes, o que a gente gosta. Se você deixa uma criança fazer o que ela tem por premissa, por desejo, ali tu tá identificando uma futura profissão. É o feeling, né? Às É o vezes feeling. tem um feelingzinho ali. Pai e mãe tem que ter isso, tá? De identificar, né? Identificar. E dar liberdade, dar vazão pra isso, né? Não sei, Quer impulsionar. ver assim, tu tá andando com teu filho pequeno no carro, aí tem um caminhão de lixo, ele fala, mãe, que massa ser lixeiro. Ele não tem essa vertente de saber. Eu era esse. Tu era esse? Aham. Tu era desse tipo? Eu queria ser gari, todo mundo dava risada, eu falava, pouco legal, dava pra pegar rabeira em caminhão. É? Mas aí vai do pai e da mãe identificar onde ele pode se encaixar melhor, né? Porque a gente, quando criança, não tem essa Não existe ideia, hierarquia de trabalho, né? né? Isso. Trabalho mais importante ou menos importante, tudo Isso é aí. trabalho, né? Mas é verdade. Cara, esse negócio de gari, eu sofri muito bullying, cara, por causa disso aí, assim, porque aquelas de primeiro dia de aula, sempre tinha, pô, e o que você quer ser quando crescer? E eu sempre falava gari, e a galera rachava o bico, assim, eu pensava, cara, nada a ver, os garis são uma gente boa. E eles catam os lixos lá, e eu, quando era criança, porque eu sou da uma infância raiz, sou do interior do Paraná. Então, o que você vivia com os seus avós era meu cotidiano, assim, sabe? Era meu dia a dia. Campo, barro, rio, essas Pouco bom, coisas. né? Era bom demais. E passava um caminhão um pouquinho mais devagar, nós pegava rabeira no caminhão, assim. Nós pegava e ia até uma altura, assim. E eu morava... E a gente não viu o perigo, né? Não, você tá louco. E olha só, eu morava a um bairro de distância do Passa Fora, ou do lixão da minha cidade lá, né? Então, passava pela minha casa o caminhão de lixo indo pro lixão, assim. Só que eu nunca cheguei até lá, porque era um pouquinho longe, né? Era um bairro de distância. E eu sei que era um precipício onde ia, assim, porque todo mundo que morava nesse bairro falava, pô, lá o bagulho é... A chance do cara deslizar pra baixo de um barranco lá e não acharem mais a pessoa é muito grande no lixão lá. Era um buracão mesmo, né? Eu imagino que seja assim até hoje, um buraco. Mas pegava a rabeira e ia até uma altura, assim. Até quando os caras passavam, e a avó falava que era perigoso, que não podia, daí contava, o Rafa tava pendurado num caminhão aí, não sei o quê. Daí tomava uma mijada gigantesca. Aí eu descobri que existia uma profissão que dava pra pegar rabeira. Os caras catavam o lixo, jogavam dentro do caminhão e pegavam rabeira. E eles eram adultos. Eu pensando, cara, olha só, é uma profissão, com certeza eles ganham dinheiro com isso. E eu brilhei e falei, cara, é isso que eu quero ser. O que eles são? Gari. É isso que eu quero ser, então. Quero ser gari. Pegar rabeira profissionalmente, né? Ser um profissional Mas isso sofria muito bullying. Mas é o que você falou, é um negócio da inocência, né? A gente não tem a percepção, não existe hierarquia de trabalho quando você é criança, assim. Tudo é trabalho. E se você enxergar diversão em algum trabalho, é isso aí que eu quero. Não quero coisa que dê muito trabalho. Eu não quero ganhar muito dinheiro, eu quero me divertir fazendo. Né? Quando você é criança, você tem esse pensamento. Ali da faculdade, quais as portas começaram a se abrir para você? Quais as oportunidades começaram a surgir dentro do segmento que você atua hoje? Rafael, deixa eu te contar uma historinha aqui. Por eu ser um pouco prodígio, até não autodidata, mas prodígio, assim, ao frente do meu tempo naquela época, eu comecei a procurar estágio e não conseguia que as portas se abrissem, sabe? Eu tenho até um amigo, André Balaban, eu tive a oportunidade de ir na agência dele deixar o meu currículo. Hoje a gente é colega de um grupo empresarial e ele fala, esse moço aqui, o Carlos, ele veio na minha empresa pedir estágio e eu não dei, sabe? Não sei se ele não tinha oportunidade naquela época, não estava precisando, não sei, mas as portas não se abriram. O que eu fiz? Eu criei a minha empresa. Eu criei o meu negócio. Não foi fácil. Todo começo é muito difícil, né? Hoje são mais de 20 anos de negócio, de empresa, porque 75% do meu tempo semanal, que hoje até eu acabo trabalhando um pouco no final de semana pela demanda, ele é voltado para o marketing de relacionamento. 25% é para os veículos de comunicação, para o programa na TV, para o portal, para o jornal, para a revista.
Esses 4, eles ocupam um determinado tempo, porque quando você vê uma página de jornal, que ali tem 7 fotos, temos que, por exemplo, receber a foto ou fazer a foto, identificar quem foi o profissional que fez a foto, o fotógrafo, a legenda, o texto que está escrito ali, tem que ver se as pessoas que estão naquela coluna, elas se falam, se identificam, porque tem vezes que eu já Entendi. recebi assim, eu não quero aparecer na coluna, porque nessa mesma festa tinha tal pessoa, você não me coloca na Uhum. mesma página que ela, Uhum. entendeu? Nem próximo dela. Uhum. Programa na TV, você faz um podcast, você sabe, mas fazer televisão é uma caixinha mágica. Eu falo, um programa, gente, Atitudes, ele demora 24 horas. Então tu pode escolher, eu quero trabalhar 8 horas por dia, 12 horas por dia, 16 horas por dia. Vai demorar 24 horas do começo até a finalização dele. Eu já gravei 10 programas por semana. Hoje a gente grava 3, 4, 5. Uhum. É que o avanço da internet te tirou um pouco do tamanho da fatia desse bolo, né? Uhum. O bolo cidade de Joinville é o mesmo. As fatias na área de comunicação vão aumentando ou diminuindo dependendo da tendência. Isso aqui era a segunda tela, hoje é a primeira tela. Sim. Todo mundo tem informação por aqui. Uhum. As fake news, que são as mais atualizadas do momento, é que prevalecem. E eu foquei em 2001 numa área chamada classe A. Se eu pudesse voltar no tempo, Rafael, eu tinha feito um programa, algo para as classes menos favorecidas. Uhum. Não falta patrocínio, tem fila de espera. Programas em que o sangue, a desgraça, mas não cabe muito comigo, por mais que eu acho que eu me moldaria. Mas naquela época, o meu, digamos assim, quem eu me inspirei foi o Amaury Júnior. Ele tinha um programa Flash na Band. Uhum. Então Então eu tô certo na minha. Quando eu olho pra teu trabalho, eu falo assim: esse cara tem a pegada da Mauri, eu não tô errado. Tá certíssimo. Que legal, cara. E eu comecei. Mas você queria fazer o ratinho hoje olhando pra. Hoje, olhando assim, cara, eu quero ganhar dinheiro. Eu queria ser um ratinho, eu queria ter um programa de auditório, entendeu? Com Pautori, cantores ruins e. Eu achava super legal o vamos falar assim, a casa dos famosos que o SBT estreou antes como reality, Big Brother Brasil. Cara, esse ano o BBB tá campeão de faturamento da Rede Globo, mas não tá tendo audiência, mas tá faturando, entendeu? Uhum. Os caras já, antes de lançar, já venderam todas as cotas, né? E muito bem vendidas. Muito bem vendido. O fato é o seguinte, hoje eu faço o que eu gosto, então não é trabalho, Uhum. não é serviço, entendeu? Uhum. É dia a dia, normal, é um hábito. Mas eu desenvolvi tudo isso. E numa cidade chamada Joinville, aonde se o teu negócio der certo aqui, vai dar certo em qualquer lugar do planeta Terra ou da Via Láctea, e quem tem o seu próprio negócio em Joinville vai entender o que eu estou falando, nós tínhamos que ser cidade teste, né? Nós não somos uma cidade de teste. Nós não somos, mas nós... Vou te dar um exemplo. O Banco do Brasil, que fica ali no centro, que é uma réplica do prédio de Brasília, tudo que é testado no Brasil é primeiro em Joinville. Qualquer serviço. Porque se der certo aqui, vai dar certo em qualquer lugar. Uhum. Essa cidade, ela é mais difícil. Uhum. E você tem que entender como ela funciona para fazer relacionamento. Então, hoje, os clientes que eu atendo ou que me procuram para algum job que é específico ou um novo cliente, eles querem entender a cidade de Joinville. Uhum. Quem manda, quem obedece, quais são os poderes, quem decide, quem caneteia, quem assina, quem paga. Quais são as barreiras culturais, né? Tem um monte. As forças ocultas, Uhum. sabe? Quais são as forças ocultas da cidade? Se tu me perguntar isso, a gente pode falar, mas com a câmera desligada. Tem nome? Tem CPF? As forças ocultas? Então, os poderes, as famílias, Nossa, tem muito disso, né? tem. Aí as forças, tem o poder e tem a força. Muito, né? Os caciques, Caramba, cidade. tem tudo isso. E tu tem que entender essa cidade para trabalhar com a sociedade. Uhum. Porque hoje eu trabalho no mundo empresarial. Nós temos inúmeros profissionais em Joinville. Acho que não dá uma mão, não dá 5 profissionais que trabalham com colunismo. Elas são todas mulheres. Então elas focam mais assim num lifestyle ou na moda feminina. E eu foco algo chamado empresarial. E o mundo empresarial é totalmente diferente do mundo do entretenimento. Uhum. E estar no meio das empresas tu tem que ter respeito e ser respeitado. Se dar o respeito, sabe? Porque o mundo empresarial é totalmente diferente.
E hoje eu tenho a oportunidade de ser um coordenador, um gestor, um executivo de um grupo empresarial que é o Movimento 47. Já fui o terceiro presidente. Nós somos oriundos do Núcleo de Jovens Empresários da CIG, mas como já fizemos mais de 40, somos mais velhos, não podemos no estatuto estar mais no núcleo, né? Então fundamos o nosso. Ué, o famoso jovem há mais tempo, né? É. E hoje temos referência, né? O prefeito Adriano é nosso integrante, o Jonas Tilpe, que deixa a Jorpeme, é nosso integrante, Ana Luísa Wetzel, do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes Similares, o Giacomo, do Sindicato dos Transportes. Então, temos referências no nosso núcleo, mas fomos jovens. Agora já estamos numa idade mediana e estamos quase chegando, digamos assim, num poder. Mas temos os nossos pais, familiares, que estão à frente dos seus negócios. Né? E é isso. Cara do céu. O Carlos, ele vai falando e você fica pensando assim, quando você acha que já sabia que ele fazia bastante coisa, ou que ele já tinha feito bastante coisa, você vai descobrindo que ele tá ainda numas subcoisas, umas organizações aí, não governamentais aí. Com certeza. Não, e secretas algumas delas aí, porque o problema não tá ninguém. E que, cara, tem muita informação, cara, você sabe muita coisa sobre a cidade, você sabe realmente muita coisa sobre essas engrenagens, coisas, né? Como funciona, né? Como as engrenagens se unem e a roda gira. Porque todo ano, no começo do ano, vem as pessoas que fizeram projetos que não deram certo, querem conversar comigo, eu falo, gente, a roda é redonda e ela gira. Não inventa que a roda não é quadrada, ela é redonda. Sabe, assim, o que eu quero te dizer com tudo isso é assim, ó, o sol brilha para todos, sabe? Alguns ficam na sombra, outros estão diariamente capinando. Porque nós somos de uma geração que nós pegávamos um terreno com mato, né? E a gente pegava a enxada, tirava aquele mato, airava, afofava a terra, semeava, esperava crescer, regava, cuidava para, num futuro, ter os frutos. Agora, a minha preocupação são as novas gerações dos mimimi e essa geração que vai vir pós-pandemia. Cara, eles não fazem nada. Não, a bergamota tá descascada e em gomos na embalagem. Aí eu fui falar com um amigo meu publicitário, Beto Hark, ele falou, eu falei, Beto, tô preocupado porque eu tava assim, eu tô com 45, eu devo trabalhar mais uns 20, 25 anos no máximo. Ele falou, não, Carlos, você vai trabalhar mais porque as próximas gerações não vão dar conta e vai sobrar pra gente. Aí eu fico pensando, eu já queria colocar o pé no freio, sabe? Falei pra mim, na minha programação, no meu planejamento, às sextas-feiras, a partir de fevereiro desse ano, eu não trabalharia mais. Eu vou me dar o luxo de não trabalhar mais. Sextou. Segundo dia do ano, primeiro dia útil, 2 de janeiro, o que eu fiz? Eu tenho uma mesa dessa na sala, eu tirei tudo de cima, coloquei as agendas, os Moranskin, comecei a falar tudo o que eu precisava pra mim mesmo, comecei a anotar o que eu precisava fazer, que eu não tinha feito em 2022. Demorei 3 horas para terminar. Meus amigos tudo na praia pegando sol, as famílias, aproveitando, e eu no primeiro dia útil pensando o que eu vou fazer da minha vida em 2023. Em 3 horas eu defini, fiz o meu planejamento. E descobriu que não vai ter sexta? Não, nem sábado. Porque já tô trabalhando no sábado. Se tivesse um 8º dia, te ajudava, hein? 8º dia na semana. Mas quando a gente faz o que a gente gosta, não é trabalho, entendeu? E assim, estreiei no portal Município de Joinville, já surgiu uma oportunidade, agora em março já vai ter um outro veículo, e as coisas vão surgindo porque a gente tem força, vontade de fazer, sabe? E eu tudo, não tudo é uma... cedo por isso, pra brincar. E tudo é uma novidade também, né? Porque, pensando aí, você tá com 20 anos só com o programa lá, né? 22 anos só com o programa. Aí, beleza, você faz aquilo ali de olho fechado, provavelmente, né? Você tá em casa fazendo aquilo ali, é que nem fazer uma comida que você tá acostumado a fazer, né? Eu gosto de cozinhar também. Então, imagina um prato que você tá acostumado a fazer. Depois de 22 anos, se torna isso, né? Você continua gostando de fazer, mas você sabe fazer muito tranquilo. Já não te deixa mais... quando aparece uma novidade, uma coluna num portal novo, um negócio assim, deve ser uma coisa que deve dar um gásinho, né? Vou dar um exemplo assim, acostumado a fazer jornal. Já trabalhei em redação do Jornal Notícia, já fiz cobertura do Festival de Dança, que é pauleira. À noite tu tá lá fazendo a fotografia junto com o fotógrafo, que é o profissional, tu tem que escolher quem vai sair na coluna do outro dia, tu vai pra redação, no outro dia de manhã tu faz a edição, a diagramação, a prova, meio-dia tu acabou. De tarde tu vai cuidar da tua vida nessa época.
Mas o que eu quero te dizer? Fazer agora eu faço do celular, o portal, e hoje de manhã eu acordei e fiz um texto, mas olha, cara, eu me inspirei. E eu simplesmente não salvei, mas eu coloquei aqui do lado o celular e eu tinha que ter colocado assim, salvar o rascunho. E eu não fiz. E eu perdi. 1 hora e pouquinho de um texto, porque escrever dá trabalho. E eu Você tá gosto de brincando, escrever. cara? Perdi. Coluna de hoje que estava pronta. Na madrugada eu perdi, vou ter que parar para fazer daqui a pouco. Mas porque eu tenho o hábito de acordar um pouco mais cedo, porque é um Pouco não, gente. Bem mais cedo. Um pouco mais cedo é 6 horas. Ele acorda bem pra diante disso aí. Eu comecei a acordar às 3. Mas eu desperto do nada. Minha Sabe por mente, quê, ó, gente? É porque ele tava na escola técnica Tupi. O cérebro dele tava preparado pra fazer esses entreturnos aí. O pessoal, turno quebrado. Porque quando ele falou pra mim que acordou às 3, depois meia-noite, eu falei, cara, você tá de brincadeira. Isso aí não é turno de uma pessoa que vai lidar com gente durante o dia. Se eu acordar às 3 da manhã, 7 horas da manhã, o primeiro bom dia já tá mais ou menos. eu fico assim meio brabo, porque às 7 da manhã nada começou, sabe? Tipo assim, que agonia. Hoje foi um dia. Mas sabe que eu tava num evento semana passada? Não, faz 15 dias, na Brava. Vim num Bravo e veio uma senhora falar comigo e parecia que eu conhecia aquela mulher de algum lugar. Mas são coisas, eu acho que até de vidas passadas. E ela começou a falar que ela acorda cedo. Eu falei, eu comecei esse ano nada, despertar às 3 da manhã. Ela falou, sabe o que acontece às 3 da manhã? Eu falei, não, é a hora que os gênios acordam. Eu falei, opa, ela tá me chamando de inteligente, né? Ela nem me conhece. Aí ela falou, 3 da manhã é a hora que os gênios acordam. Eu falei, pô, legal. Aí fui lá e um pouco mais. Ela falou, tu sabia que às 3 da manhã é a hora que os portais se abrem? Tem uma ideia assim, se tu acordar às 3 da manhã e tu for orar, parece que... A conexão é mais rápida. Parece que sim. Tu sabe por quê, né? Porque foi... Não sei como é que é o fuso horário do céu. É o que eles falam, né? Assim, a história bíblica é que às 3 da manhã foi a crucificação. Então, as conexões hoje com uma força superior, não importa o que você acredita, se é Deus, Jeová, Iemanjá, quem quer que seja, às 3 da manhã é a conexão mais rápida nesse elo de ligação entre você e a força superior. E do nada eu comecei esse ano a acordar às 3 da manhã e acordo muito empolgado. Eu já quero mudar o mundo. Uhum. E aí ela me falou do tal do portal também, e eu lembrei daquele desenho que era a Caverna do Dragão, lembra? Uhum. Que era eles sempre abriam um portal. O mestre dos magos. Isso. Desgraçado. E era ele que complicava toda a situação, Sim, né? o velho não queria que ele saísse de lá. Isso. E ela me falou aqui, aquela senhorinha que foi muito sábia, assim, tu sabia que os portais se abrem através de espelho? Eu falei, eu comecei a contar quantos espelhos tinha na minha casa, né? E eu tenho 7 espelhos na minha casa. A casa dos espelhos. A casa. Falei, se cada portal se abrir, mas não vou entrar, deixa ali. Fiquei pensando. Mas eu gosto de conversar com pessoas porque a gente aprende muito, né? Uhum. E muitas vezes eu estou em eventos e eu tenho o hábito de ficar mais com a minha equipe técnica, assim, garçom, cozinheira, chefe de cozinha, auxiliar, porque ali a gente está na coordenação, na gestão do evento. E aí vem alguém assim do nada e te fala algo, parece que aquilo foi para você, sabe? Uhum. E é isso, assim, mas não é fácil, mas eu acordo às 3 da manhã. Que loucura. E o que eu mais acho incrível é isso, cara. Se for sobre os eventos, você é um cara que você também trabalha organizando, esse evento tem a ver até com relações, porque tem que fazer esses networking que ele falou que ele é capaz de fazer, e às vezes você tem que dar comida e bebida para conseguir relacionar esse povo aí, né? Mas você faz aí eventos, mas você também é um cara que, por causa do teu trabalho, do trabalho de comunicação ali, faz parte do da tua coluna, estar em eventos, Prestigiar. né? Com um champanhe na mão e um microfone na outra, né? É isso aí. E eu não bebo. Tu não bebe? Não. Então provavelmente era água com gás. É que Ao igual em novela que o uísque é chá. só o chamate, né? Mas você tem que estar nos eventos também. Isso. E, cara, eu fico imaginando com a tua rotina, porque assim, você não é um cara que tá lá, você é um cara que tá lá e é visto, e as pessoas Avaliado. as pessoas sabem quem você é, Julgam. as pessoas sabem quem você é, o que você faz. Algumas pessoas estão na expectativa de que você venha trocar uma ideia com elas, pra Isso. trocar uma palavrinha, pra Mas tirar uma... elas ficam tímidas e não vêm. Mas elas ficam na expectativa, elas ficam te namorando, não, flerte, né? E se Elas tu ficam não cumprimentar, ele é mal educado. arrogante, né? Isso. Arrogante e tal. Então, enfim, cara, eu não consigo imaginar um cara com a rotina que você tem, com os horários que você falou que dorme e acorda aí.
conseguir estar num evento social pelo menos. Pô, toda semana tem alguma coisa, Todo cara. dia. E em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Com, Energias diferentes. E com como é que a gente tava falando ali, o pessoal da classe A mais aí. Você tem que estar sempre bem para conversar com essas pessoas, Sempre porque sorrindo. afinal de contas, o teu próximo entrevistado tá ali, teu próximo Isso aí. cliente tá ali, né? Esse lance da relação pública não acaba nunca, na verdade. Nunca. E não chega momentos assim que você, tipo, acaba uma festa, você tá mais exausto por ter que estar disponível o tempo todo ali, Bem cara. isso. Porque eu já te encontrei em eventos aí já, e eu fico pensando, falo, cara, imagina que esse cara aí, nesse momento, tem um monte de gente louca pra conversar com esse cara, e eu não fazia ideia do que você tinha vivido até você chegar nessa festa, por exemplo. Né? Na cabeça ele veio pra festa. Na cabeça ele se preparou pra... As pessoas Hoje acham o que ele ia fazer? É isso aí. Ir pra essa festa. Mas eu não fazia ideia que antes de chegar nessa festa ele já tinha escrito uma coluna, já tinha gravado uma entrevista, já tinha assessorado evento, e caramba, quatro, devia ter ido em outra cidade e voltado, Bem e isso. ainda tava nesse evento. Você não sente uma... É assim, ó, eu não posso parar. Se eu parar, eu vou dormir. E eu sou igual aquela CPU antiga, sabe? Que tu tem que desligar e ligar. 5 minutos que eu der um cochilo, eu acordo renovado. Mas eu preciso, em determinados horários do dia, dar uma parada. Pós-almoço. Comeu, tem que parar. Uhum. O corpo é assim, né? Então Uhum. eu paro, se eu consigo, eu descanso 30 minutos, meia hora. Se não, 5 minutos é o suficiente. Eu organizei uma festa em dezembro, que foi o encerramento do Grupo Empresarial Movimento 47, o nosso querido Move 47. E eu cheguei às 7h45 da manhã e era quase 11 da noite. Aquele pessoal queria festar e não ia embora. Eu fui para um escritório dentro do ambiente, coloquei a cabeça entre os braços aqui e dormi 15 minutos. Aí alguém abriu a porta e me pegou dormindo, sabe? Mas aí eu acordei, né, do nada, porque a gente fica meio saliente de que pode acordar e despertar, né? Uhum. Então tu não dorme, tu só relaxa. Uhum. Mas é que eu tava muito exausto. No outro dia eu precisei voltar para junto com a equipe encerrar o evento. Mas realmente, assim, nós somos convidados para quase tudo que acontece. Assim, pode te dizer que 85, 90% do que acontece em Joinville a gente é convidado. A coluna que eu escrevo no Jornal da Cidade, semanal, eu recebo material para mais 4. Eu tenho que selecionar para fazer só uma. Uhum. Normalmente um jornal diário, um portal hoje, né, ele recebe informação para mais 4, 5 portais, ele tem que filtrar, e é o que acontece comigo, né, eu publico 7 assuntos, 7 fotos, ou 5 fotos, 2 notas, mas eu recebo aí 35, 40 por semana. É um pouco difícil, mas aí temos interesses da coluna, do Carlos Bispo, do Gente Atitudes, do jornal, que é o veículo, do grupo, né, mas eu hoje recebo uma página em branco, né, são mais de 20 anos de profissão, eu posso fazer Os caras sabem que vai dar certo. e são 54 no ano, né? São 54 semanas, 54 colunas. O portal já é diário. Olha, e essa pegada tá forte, viu? Porque fazer diário... Primeiro que no momento não tá acontecendo muitas coisas, né? Porque o Brasil começa a funcionar um pouco mais depois do Carnaval. Com o novo governo a coisa está mais retardada, né? Nos 2 sentidos da palavra. E o fato é que muitas vezes, o mês de janeiro, eu vou falar para todo mundo assim, que foi um mês de, né, mudanças, né? Cara, foi... Econômica, política, sociopolítica. E aí parece que eu vivi 1 ano em 1 mês. E quando tu fala assim, pô, o cara não cansa, eu vou te falar que lá por outubro de cada ano eu tô cansado. Aí que vem a pegada. A pegada de outubro, novembro e dezembro do último trimestre é tão grande que eu chego a dormir 2 horas, que é só aquele sono que tu deita, relaxa, né, que é as 2 horas do quarto. Não é fácil, as pessoas não entendem. Elas acham assim, ele só tá em festa. E vou te falar, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um cara legal, um cara querido. Então elas me chamam de querido, mas não é o querido da palavra assim que tá tirando um sarro, não. É porque eu sou uma pessoa querida. Não do querido Itajaí. Isso. Conhece, né? É assim, eu procuro atender a todos, fazer o melhor para cada um. Não tem aquela diferenciação, ou se você é mais ou menos. Eu trato todo mundo igual. Claro que em determinados momentos eu preciso dar um privilégio a mais para um, né? Mas o que eu quero te dizer com tudo isso? Evento é uma máquina de fazer relacionamento, negócios e dinheiro. Porque as pessoas estão mais
propícias para isso, né? Esse ano eu vou organizar 2 eventos meus, porque eu preciso fomentar mais. Eu faço para os outros, eu não faço para mim. É igual Casa de Ferreiro, o espeto é de pau. Eu faço o melhor para os meus clientes e acabo não fazendo para mim. Então promete muito ainda 2 eventos, um no primeiro e um no segundo semestre. Aí tu pensa, mas ele tem tempo de organizar uma festa para ele? Eu não tenho, mas eu vou fazer. Mas você tem bons parceiros? Tenho. Isso é legal, cara. Muitos. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui com você e hoje eu tenho uma festa para 200 pessoas à noite. Hoje é uma terça, né? E olha a calmaria que ele tá. E ele acabou de me ligar falando assim, vai precisar de mais isso. Tá bom. Aí agora eu tenho uma festa sábado em Sarras, que é a inauguração de um empreendimento. São 2 torres, a primeira fase. E aí eles acabaram de me informar que aumentou de 300 para 400, que pode chegar a 450, mas para isso tem que colocar mais água no feijão, porque vai precisar de... Não, bastante água a mais, inclusive. E eu tô aqui analisando como eu vou fazer tudo isso acontecer em poucos dias, porque não é na tua cidade, então tu tem que, né, contratar e levar as pessoas. Ontem a gente fez uma visita técnica para as pessoas entenderem o lugar, e as pessoas, com a facilidade do WhatsApp, conversam em grupos, mas cada um fala no seu momento e escrever uma coisa, áudio é outra, né? E a tecnologia que está aí para ajudar muitas vezes atrapalha. Eu falo até, brinco, de vez em quando esses grupos são a casa do demônio, como tu tá vendo, tá tudo ali se matando, quer ver em ano eleitoral, né? Que cada um defende uma bandeira. Mas eu olho para tudo isso e com a minha calma, que muitas vezes vai até outubro, depois fica um pouco mais uma linha tênue. Mas eu quero te dizer que é gostoso. Quando tu vê depois de pronto tudo aconteceu, cada programa é um filho que nasce, porque as pessoas não têm ideia do trabalho que é fazer televisão. Procuro fazer o melhor por Joinville. Quero deixar o meu legado aqui. Meu bisavô foi o primeiro florista dessa cidade, então algumas das mulheres que casaram iam à casa dele para ele fazer o buquê, e ele colhia as flores do seu jardim. Nossa família foi empreendedora, também esteve envolvida com a associação comercial, veio também para colonizar Joinville. Eu acho que quando a gente tem no sangue sobrenomes, vai depender de você fazer acontecer, né? Depende única e exclusivamente de você. Então, acordar cedo é um hábito, mas que a minha mente acorda. E eu não vou ficar numa cama virando de um lado para o outro, tendo um monte de coisa para fazer. Então, enquanto eu puder e tiver forças para continuar, fé em Deus e pé na tábua. O que eu acho incrível, ele falando tudo isso aí, que você deve estar vendo no vídeo aí, assim como eu, que você não é cego, quando eu cortar a câmera pro Carlos, você dá só uma pausa, dá um frame, e fica se perguntando, como é que esse cara, quem que é o dermatologista desse cara? Que dorme pouco, trabalha que nem um louco, há muito tempo, fazendo essa rotina... E eu não vejo ruga nesse homem, cara. Quem que é o dermatologista desse cara? Porque não é possível. Já era pra tu estar com a cara judiada já, Carlos. É aquilo que eu te falei. Eu faço 3 coisas na vida. Uma delas é comer salada. Deve ser isso, então. Mas com certeza temos ótimos profissionais que cuidam também da gente. Aí, ó. Sempre tem o código aí. Sempre tem o tempinho pra ir no dermo ali. Pelo amor de Deus, gente. O cara ficou no formal, não tem como. Ô Carlos, uma pergunta que eu tenho feito aqui em 2023, que eu acho bacana a gente fazer. Em comum, a gente já vai completar 2 anos no mês que vem. E a gente já experimentou muitas coisas aqui, assim, a gente já fez... A gente sempre foi biográfico, a gente sempre gosta de contar a história das pessoas, oportunizar que elas contem. A gente já fez isso aqui um divã já por muitas vezes, assim, já teve muita choradeira, já teve um arquivo confidencial algumas vezes. Você vai fazer eu chorar? Não, isso aí vai depender de você. Mas a gente vai mudando, se adaptando, experimentando coisas e momentos, e acho que cada momento, enfim, a gente vai no feeling, a gente vai sentindo o que é para fazer, o que não é. Mas uma coisa que a gente tem feito aqui em 2023 são 2 perguntas que resumem muita coisa que a gente já fez aqui nos nossos quadros aqui. E a gente queria elencar na tua história, na tua biografia, um dia você vai escrever um livro sobre a tua história, é inevitável. Se você não escrever, saiba que alguém vai. Então, porque, cara, é muita coisa mesmo, faz parte da história da cidade, é uma personalidade que faz parte da história da cidade, sabe muito sobre a história da cidade, sobre muitos bastidores, falou que ele não veio candidato ainda à política, mas com certeza já deve ter... Tá bem forte. Ter estado nos bastidores de muitos caras que estão na política aí hoje. Muitos. Até porque, pelo amor de Deus, né, cara, se você que é político não tentou levar o Carlos pra tua equipe, tu também tá viajando também, né?
Mas assim, já viveu muita coisa, eu tenho certeza que uma hora esse livro, essa história, essa biografia vai sair. Mas um capítulo que não pode faltar nessa tua biografia, da tua autobiografia, do momento mais especial da tua história, o momento mais feliz da tua vida, qual que seria, Carlos? O que você elencaria? Assim, tipo, isso aqui merece um capítulo à parte, foi um momento incrível, um momento especial. Então, vamos lá. Quando criança, eu sempre brinquei muito com Playmobil. Hoje já não tem mais tanto desse brinquedo nas lojas, mas eram bonequinhos, né? Eles tinham todos o mesmo formato, um cabelo praticamente igual. E quando criança eu tive um estúdio de TV. E eu gostava muito de brincar com aquelas câmeras, montando o cenário, tendo ali o apresentador, o diretor. E aquilo ficou muito para mim. E em março de 2001, eu tive a oportunidade de ir no baile dos 150 anos de Joinville, do Sesc Centenário. E lá, com profissionais muito bons da cidade, eu conheci o Sérgio Silva, que era o diretor da TV Cidade, o famoso Canal 20. E ele, quando foi chamado para tirar uma foto para a revista Caras, através de uma amiga, uma jornalista de Itajaí, a Lu Hauck, e ele tirou foto com a esposa, e naquela época a Caras perguntava qual a sua idade, você falava a idade que você queria. E foi feita uma matéria com Juarez Machado, que ocupou 3 a 5 páginas na revista, e das mais 60 fotos que a gente tirou, que eu ajudei ela para colocar o nome das pessoas, vamos chamar essa pessoa porque essa pessoa é tal família da cidade. Saíram 5, mais de 60 saíram 5. E o Sérgio olhou para mim e falou assim, Carlos, passa na TV da cidade, TV Cidade, o DA é recente. Passa na TV Cidade e vamos conversar. Demorei 15 dias, fui até lá, quando sentei na recepção, existia o Marconi Bartoli, que era da família Bartoli, do Grupo Estrutura. Na época, estava indo para os Estados Unidos e a TV estava sendo assumida pela família Silva, né, onde a gente fala Ney Silva, Sérgio Silva, do Laboratório Catarinense. E eles estavam com uma nova visão da comunicação local. Adriana Campos, filha do nosso ex-governador Pedro Ivo Campos, tinha um horário noturno, início da programação, onde começa a audiência a partir das 6 horas, e ali 6h30 começava o programa dela até 19h15, ou 18h45 até 19h30, era isso, 15 para 7 até 19h30. Eram 45 minutos, e ela tinha feito alguns meses e não quis mais. Aí o Sérgio olhou para mim, você é a pessoa ideal para apresentar esse horário. Eu falei, não, Sérgio, eu estudo relações públicas, eu vou cuidar da comunicação como um todo e vou ficar atrás das câmeras. Eu não quero estar à frente das câmeras. Não, mas você é joinvilense, tem um sobrenome de origem alemã, você conhece a sociedade. Vamos tentar? E aí, no mês de março, de 23 de março de 2021 até a estreia em 23 de abril de 2001, de 23 de março a 23 de abril, foram 30 dias gravando, indo em eventos. E eu era um novato, entendeu? Eu não fiz jornalismo, eu fiz RP, mas todos somos comunicação social. Então eu tinha as manhas, mas não tinha estudado especificamente aquilo, sabe? Em outra esfera. E eu lembro que eu fui num evento na Harmonia Lira, que era o Prêmio Destaque, e esse Prêmio Destaque Esportivo era promovido pela Notícia. E eu entrevistei mais de 20 pessoas e eu fiz a mesma pergunta para as 20 pessoas. Para editar esse material depois, foi mais difícil. Então, nós trabalhamos um mês para fazer uma semana, porque o programa era 4 inéditos. E isso marcou muito para mim. Então, no ano de 2001, eu tinha toda uma equipe e eu era apenas o apresentador. Em 2002, eu já quis empreender. Eu sempre fui empreendedor. Então, eu adquiri o horário e comecei a ser dono do espaço, do programa que eu tinha criado. Então, o Sérgio Silva foi uma grande pessoa profissional que abriu as portas para mim, e desde lá isso marcou muito a minha vida, sabe? Começar do zero, do nada, principalmente voltado àquilo que eu sempre gostei, que foi brincar de Playmobil, e eu tive, ganhei e brincava com a brincadeira ganhou forma. Ganhou. Aquele bonequinho, aquela que eu brincava, hoje é a minha profissão há 22 anos. Que loucura, né, cara? Louco. Um capítulo, então, seria um capítulo da tua entrada na TV e desse processo, de quando tu... Desse como é que eles falam? Um flashback, assim, sei lá, na TV, e depois lembrando de você brincando de Playmobil. Cara, que legal. Mas a vida da gente é uma grande montanha-russa, né? Esses são os altos, mas dá uma porrada de baixo, umas curvas,
as piruetas que dá aí e tal. E nessa autobiografia, como qualquer história boa ou qualquer filme bom, enfim, tem uma curva dramática. Qual que você considera ser uma relevante, assim, e que não, também a gente não gere nenhum processo para nós aqui, de contar, de uma, talvez um capítulo triste, aquele capítulo onde vai escorrer uma lágrima do leitor. O que eu quero te dizer assim, ó, com esses 22 anos de TV, de comunicação social, tendo um pouco mais de veículo impresso, jornal e revista, e também tendo participação em rádio, e agora em portal, porque a internet a gente já está há um bom tempo também, no YouTube, entre outras plataformas, a concorrência. A concorrência ela é muito desleal. Numa cidade ainda pequena, que é uma vila, né? Joinville é uma cidade pequena quando a gente fala em termos de concorrência. Então, assim, vários passaram por todos esses anos e não ficaram. Poucos se estabeleceram, muitos morreram na areia, sabe? Né? Levaram seus caldos. Eu lembro quantas vezes vários tentaram puxar o meu tapete, sabe? Quantas lágrimas escorreram nesse rosto de pessoas que fizeram mal para sobressair. E eu sei o que eu passei, sabe? E recentemente houve uma perda na comunicação de um colunista em Joinville no ano passado, que era um profissional que tinha o seu destaque, o Leandro Camargo, e ali eu olhei para minha vida e pensei comigo mesmo assim, para onde eu quero ir? Porque quando você vê que ele, que era o mais novo dos profissionais, perdeu a vida por causa do Covid, né, do agravamento da doença, tu vê que você não é nada. Sabe? Então, num deserto, numa praia, Joinville, nós estamos no nível do mar, podemos dizer que estamos a 3 metros acima, nós somos uma areia nesse universo chamado praia, ou, né, somos nada. E tudo passa muito rápido, entendeu? E aí eu vi que não era por aí. Não que eu batesse de frente com a minha concorrência, e também eu não os classifico como concorrente, porque cada qual tem a sua qualidade, mas aquilo que eu ressalto, né? Joinville é um bolo, a fatia da comunicação é uma só, a sua fatia vai ficar maior ou menor, depende da sua competência, né? Do que você oferece ao mercado. E a atualização constante, né? O meu produto se renova 25% todo ano, para quem é 4 anos se renova por completo, isso é uma lei de marketing. Se você não fizer isso, você vai morrer na praia, entendeu? E então, se dar o respeito, ter o respeito, a educação, muitas vezes eu baixei a cabeça, engoli a seco aquilo tudo, fui prejudicado financeiramente, tentaram puxar várias vezes meu tapete, alguns conseguiram momentaneamente, nem sempre dá um passo para trás a retroceder, mas sim você vai dar 2 para frente no futuro. Mas quero te dizer que teve vários aprendizes de comunicadores, que assim surgiu uma nova pessoa, um novo profissional, e você era o velho, né? Eu te digo assim, ó, os digitais influencers, os blogueiros, são profissionais que têm o seu mérito, mas nós, colunistas, hoje, o colunista, ele é um profissional de futuro, porque ele te dita uma opinião, e não é uma opinião que ele gostaria que você tivesse, mas sim a mais relevante no momento do mercado. Então, somos sim uma profissão de futuro, e agradeço por ter escolhido isso, ter tomado essa vertente lá. Não faria um programa para o povo, talvez um dia faça, até tenho uma ideia de fazer se eu um dia decidir ser político. Vou te dizer que isso está muito próximo de mim, há mais de 6 meses, um partido da cidade me convida para estar presente. Como legado, gostaria de fazer 4 anos, mas digo que a minha carreira profissional está num auge e numa crescente tão grande, não que eu esteja surfando na crista da onda, mas é que eu gosto de fazer isso. E se eu deixar de ser um comunicador para ser um político, não vai ser tão fácil assim, né? Porque hoje eu domino e faço a gestão do meu negócio, dos meus veículos. Agora, estar na política é você estar junto de vários que pensam diferentes de você. E num sistema que é feito para te atrapalhar. Não facilitar, né? Digamos assim. Mas Joinville merece, sabe? Eu acho que nós, profissionais que estamos no mercado, merecemos deixar para a cidade o que há de melhor. Joinville merece. Nós somos uma cidade que muitas vezes ficamos de lado por algumas questões, mas nós, joinvilenses, que vestimos a camisa,
Vamos deixar, sim, eu estou fazendo o meu papel e espero que as pessoas reconheçam. Ninguém precisa me falar nada, porque a gente não vive de elogio, né? Mas eu quero que as pessoas entendam que o que eu faço é por Joinville. Legal, legal demais. Carlos, queria te agradecer demais por esse papo, dizer que fico muito feliz de você ter aberto o coração aí e também compartilhado algumas coisas sobre a tua vida, sobre a tua vivência, as tuas experiências. Muito legal mesmo, cara. Eu sempre falo que o nosso podcast aqui é a oportunidade da gente conhecer uma camada diferente daquilo que as redes sociais ou as mídias, como você está em várias mídias, são capazes de nos apresentar, né? Eu já trouxe os grandes nomes da comunicação aqui de Joinville no nosso podcast, da política, da influência, da arte, enfim. Mas as pessoas conhecem do holofote para frente, geralmente, né? Do arroba para frente. E a gente gosta de conhecer um pouco mais do arroba para trás, antes do arroba, enfim. E é muito legal, cara, saber que existe uma pessoa bacana, uma pessoa incrível. Obrigado. E dizer que você é merecedor, cara, de tudo que você construiu, tudo que você tem colhido. A gente conversou um pouco fora do ar sobre o Carlos não ter conseguido essa oportunidade de estágio lá no começo. E ele tem empreendido, né? Eu brinquei até que parece uma coisa ruim que é uma coisa muito boa, né? Porque, olha só, se o Carlos tivesse conseguido entrar numa agência top, talvez ele tivesse numa agência top fazendo trabalhos incríveis, gerando resultado e satisfeito, mas talvez ele não ia poder experimentar todas as coisas que a autonomia deu para ele, né? Que é o ele ser o chefe dele e tudo mais. Então o não que foi o melhor sim que ele recebeu da vida, de poder criar suas coisas, enfim, cara, abrir porta para muita gente. Eu não faço ideia do tanto de conexão que esse cara já gerou, ou tanto de pessoas que ele já impactou. A gente que faz um trabalho biográfico, que ele também faz isso, né? Entrevista pessoas, conversa com pessoas. A gente sabe que isso, de alguma forma, contribui para a autoestima de muitas pessoas e não importa quem elas são. E é muito bacana isso. Em nome de todas as pessoas que te acompanham, que te seguem, que você já entrevistou, que fazem parte da tua vida como parceiros, como clientes e entrevistados, te agradeço demais por tudo que você fez por Joinville e que realmente, cara, se for para ser, se tu vir aí representar essa cidade de maneira política, seja bem-vindo, vai ter espaço com a gente aqui. E o que a gente quer aqui, como joinvilense agora, falando, né, como cidadão de Joinville, é pessoas que conheçam a nossa cidade, conheçam o nosso povo e que estejam dispostos a fazer o que for necessário para que essas pessoas estejam bem e felizes, né? E pessoas assim têm espaço na política, a gente faz força que elas venham realmente para a política, vai ser bom demais. Antes de a gente terminar, eu gostaria que você dissesse para as pessoas como é que as pessoas vão te acompanhar. Quem não acompanhava o Carlos até agora, ou quem não sabia onde o Carlos estava tanto, né? Porque é um cara que faz 600 coisas. Às vezes você viu ele na TV, às vezes você viu ele no arroba, às vezes você viu ele na coluna, mas não sabe que ele está em vários lugares. Onde é que você está tanto? Onde é que as pessoas conseguem te acompanhar diariamente, semanalmente aí, Carlos? Então primeiro eu quero te agradecer. Quando eu recebi esse convite que veio pela internet, né, veio pelo Instagram, eu falei, que honra eu dar uma entrevista, porque como eu acompanho, eu já vi, por exemplo, eu vi de políticos que aqui estiveram, eu vi recentemente da Mariana, e eu achei super bacana, porque eu fiquei acompanhando, comecei a assistir, aquilo começou a me cativar, eu não conseguia tirar o olho da tela, porque é muito bom estar aqui contigo, quero te dizer isso, sabe? Assim, você deixa a gente muito à vontade, e deu tudo certo para eu estar aqui, a gente conseguiu um espaço na agenda. Quero te dizer que eu sou uma pessoa muito simples, tá? Eu venho de famílias mais humildes, eu adoro ficar em casa, que durante a semana eu tô tão em eventos, assim, presente em festas. Então, no final de semana eu gosto de ficar em casa. Meus amigos não me deixam ficar em casa. Eu me levo, ter tirado de lá. Eu me levo. E eu acabo hoje me dividindo entre Joinville e alguns municípios do estado, porque assumindo esse cargo de 2 anos, que é o presidente da Associação dos Colunistas, Jornalistas Sociais e Mídias Eletrônicas do estado, eu vou estar mais fora pelo menos um dia da semana, que eu já me preparei há 2 anos como vice e agora como presidente. Mas eu quero te dizer que hoje o Gente Atitudes está na TV da cidade, é o canal 520 da NET. A NET é o único sistema de transmissão que permite um canal local, é o 520 do Grupo Irineu de Comunicação, a TV da cidade. Também estou no Jornal da Cidade. A TV da cidade é que dia, que horário? Que você... todos os dias. Todos os dias? 22h30. De segunda a sexta, 10h30 da noite. Só na quarta é 10 horas. Por que é 10 horas? Por causa do horário de novela, a gente regula a audiência, né? Então, de segunda e terça, 10h30. Quarta, 10 horas. Quinta e sexta, 10h30. O fato é que também reprisa 19h30.
e passa durante a grade da emissora, que aí tem alguns horários disponíveis e eles acabam reprisando, porque eles gostam do programa. O Jornal da Cidade, ele sai toda quinta-feira, ele é muito forte, porque é um veículo impresso, é o único ainda que a gente tem a oportunidade de pegar na mão. Né? Gerações gostavam de segurar um papel de jornal e ter a oportunidade de ler. Né? Hoje a gente vê tudo pelo celular. A gente acha legal. Gosta, né? É bom. E ainda também tem no celular também. O município é diário, é um portal, né? O município de Joinville, um destaque, né? Uma potência. Sabe? É os reis das manchetes, porque os caras não tem como, cara. Escreve a manchete de um jeito que tu fala... aí você clica para... Quando eles revisam a minha chamada, a minha matéria, eu fico pensando, os caras são bons, né? Mas ontem fui conversar com eles porque, cara, é muita notícia. E tá faltando notícia boa. Né? Porque o que tá acontecendo em Joinville tá muito... Esse caldeirão tá muito borbulhando, tá, sabe? Cara, tá. E além disso, então, em breve também mais uma publicação, mas aí para março, né? Vem aí. Vem aí. Vem algo muito mas forte. só para todos saberem, tá? Eu sou uma pessoa totalmente acessível. Me procure nas redes sociais como Carlos Bist, sei lá, Bist Carlos, e fale comigo. Sou eu que respondo, sou eu que faço as postagens. As ideias são... nossas, né? A gente pode criar por Joinville. Acho que se vem por bem da cidade, se eu não puder contribuir nos veículos que eu estou, mas eu indico para outros espaços no jornal, na TV, na revista. Quero falar para ti que eu tenho uma saudade de fazer rádio, porque eu fiz rádio. É legal, cara. O áudio rádio é muito Cultura, legal. 1250M. Bom dia, Joinville. Bom dia, Santa e Bela Catarina. Em Joinville, 11 horas e 30 minutos. O sol está lá fora e a temperatura é 32 graus. E pode chover a qualquer momento. Ô, cachaça boa de beber esse rádio. Não, rádio, cara. Onde tudo isso aqui começou foi no rádio, cara. A gente ama isso aí. Que bom, né? Eu fiz o contrário, né? Eu fiz TV e fui pro rádio. Normalmente as pessoas profissionais fazem rádio e vão pra TV. Mas a rádio me deu carimba, sabe? Essa questão que tu tem muito fácil, de papum, interliga, quando tu vê toda a teia tá montada, né? A colcha de retalhos, o rádio proporciona. O rádio não tem gap, né, cara? Você não tem tempo você tem que ter... Eu amo, cara. Sou apaixonado por rádio e sou apaixonado por comunicação, então, pô, quando vem um comunicador aqui, a conversa flui, o negócio vai embora, né? Dá pra ficar conversando mais umas 2 horas. A gente não puxou alguns temas aí, então, Carlos, já quero te dizer que você está convidado a retornar aqui no podcast em breve, tá? Sempre que o papo é bom, eu já puxo para fazer mais uma agenda aí, né? Pra gente conversar sobre outros temas aí. Hoje teve a oportunidade de contar a tua história. E, cara, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Muito sucesso. Sucesso, que 2023 seja um ano, o melhor ano das nossas vidas. Vai ser. Com certeza. Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Segue a gente aí, @BemComum. Fica ligado em todas as novidades, todos os conteúdos e agenda do podcast. Sai lá, @BemComum. Forte abraço, Deus abençoe e tchau, tchau. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem em comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem em Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.